TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa É Direito que começa agora na TV Fortaleza. E hoje, em nosso encontro, a gente recebe o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marcel Girão, aqui do município de Fortaleza. Marcel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no programa É Direito. A gente, com todo prazer, recebe para trazer as últimas informações sobre todo esse trabalho que ganha destaque e referência aqui na capital. Obrigado, é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre a nossa pauta de proteção animal aqui em Fortaleza. Lembrando que esse assunto, ele é um assunto que está se tornando referência porque a gente avançou muito em relação a essa causa, não é isso, Marcel? Exatamente. Só nesse último ano, agora com a gestão do prefeito Sarto, a gente já teve inúmeros avanços. A gente, com os nossos vetmóveis, a gente conseguiu inaugurar o terceiro vetmóvel, né? A gente conseguiu mais do que dobrar o número de castrações nesse último ano de gestão. A nossa clínica Jacó, a gente também aumentou em 66% o número de atendimento. Isso significa cada vez mais animais podendo ser atendidos, né? A população de Fortaleza ela tem essa carência enorme, então a prefeitura ela tem conseguido suprir, a gente está aumentando esses serviços e tudo isso também porque o prefeito Sarto agora, né, mais um projeto de campanha que ele honrou agora de nos tornar secretaria. Agora os animais de Fortaleza possuem uma secretaria de proteção animal, é um status maior para a gente, né? Isso significa muito mais orçamento para a gente, muito mais autonomia para a gente poder executar os projetos da maneira que a gente entende ser correto. Ok. Da última vez no nosso encontro, que tem aproximadamente, o tempo está passando bem rápido, não é? A gente acha que não, mas já tem quase um ano que a gente conversou, a gente fez um balanço, né? Exatamente por quê? Porque a coordenadoria, agora com o status de secretaria, já tinha avançado muito nos trabalhos, né? E tinha contado também com a participação do povo de Fortaleza. E nesse último ano, o que é que a gente pode falar em relação a essa integração do serviço ofertado e a população abraçando essa causa? A gente tem avançado em inúmeras áreas, como eu falei agora há pouco, a gente aumentou tanto o número de serviços que a gente já tinha, como castração, como a própria clínica, e a gente também está criando várias outras interfaces, né? Por exemplo, a gente está se relacionando com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Educação. A gente está dando início agora ao projeto que começou nesse último mês, que é o Além dos projetos, Exato, né? Exatamente. O Escola Amiga dos Animais, que é um projeto muito bacana, que a gente sempre teve vontade de fazer, que é uma conscientização sistematizada nas escolas, não é só uma ação aqui e acolá, mas é um projeto que a gente quer fazer com todas as escolas de Fortaleza, para a gente poder capacitar esses alunos e professores para que eles possam ser multiplicadores da Coepa, né? Sejam novos protetores espalhados por Fortaleza. Além disso, a gente tem feito outras campanhas de conscientização, como a campanha Adotar é o Bicho, né? Mais uma campanha que a Prefeitura de Fortaleza está encabeçando, né? A gente está utilizando as nossas redes sociais da Prefeitura, que hoje já tem milhões de pessoas de alcance, mais de 271 mil seguidores. A gente está semana sim, semana não, divulgando esses animais das ONGs para adoção, né? Parceria com esses animais e inúmeros outros projetos de apoio a ONGs também. A gente começou já desde o final do ano passado, de dezembro, a passar R$300 mil por ano de ajuda para ONGs. A gente já está fazendo esse valor, passando esse valor, além de outros projetos que a gente ainda tem para executar. Secretária, a gente pode aprofundar um pouquinho mais em relação a detalhes desses projetos? Alguns foram separados aqui, a gente pode dizer que os mais atuais e mais recentes. Eu queria que a gente exatamente explicasse em mais detalhes a quem está nos assistindo como é que está funcionando, né? Como é que esses projetos estão sendo aplicados. Essas rodas de conversa junto com os alunos nas escolas, né? Como é que tem sido esse trabalho e qual é o reflexo, qual a resposta que vocês estão tendo disso? Pronto, primeiramente a gente teve uma reunião com a Secretaria de Educação para poder formalizar essa parceria entre Educação e Proteção Animal de Fortaleza, e a gente está organizando agora uma integração para que a gente possa estar dentro de todas as escolas do município, né? Não só as públicas, mas também as particulares. Então a gente está indo em cada escola, tem uma equipe nossa de educadores da Coepa, a gente está conversando com essas crianças, levando nosso material educativo,
está ensinando para elas como é que protege os animais, qualquer transformando coisa. eles em multiplicadores de informação, exatamente, né? Hoje a sociedade ela já tem um outro olhar em relação aos animais do que há 10 anos. Mas o que a gente quer é intensificar mais ainda esse processo. E só por meio da atuação do poder público, que a gente tem uma grande escala, a gente vai poder acelerar mais ainda esse processo de evolução de consciência. E ver o interesse dessas crianças? Demais, demais. As crianças, os professores, a gente chega lá com as cartilhas, as nossas cartilhas, modesta parte, são muito lindas, né? Bem executadas, bem interativas. Né? E as crianças adoram, eles querem levar para casa, chegam para casa, certamente devem mostrar para os pais, aí os pais já são conscientizados também por meio das crianças. Aquele que não tem pet convence, né? Convence também, né? Pai, eu quero um, né? Então, assim, é uma forma de a gente aumentar e a gente, além disso, nas nossas palestras para esses alunos, a gente capacita e fala sobre a importância da adoção. Pronto, também. É o que eu já ia perguntar, porque o cuidado e a conscientização sobre os maus tratos é importantíssimo para que se entenda, mas o estímulo à adoção, ela é um ponto que a gente vê que cada vez mais ganha força, né, junto com a sociedade. Porque um dos nossos objetivos principais, se não o principal, é a gente reduzir o número de animais abandonados nas ruas. E a gente tem duas frentes para atuar. A gente tanto realiza as castrações, que é para controlar esse crescimento da população de animal de rua, como também a gente conscientiza as pessoas para que elas possam adotar esses animais que ou já ainda estão na rua, ou já foram resgatados por algumas ONGs que cuidam deles e colocam para adoção. E por isso também que a gente tem, além de ter esse processo de educação, a gente também tem as castrações e também tem apoio a essas ONGs que nos ajudam a recolher, né, a resgatar esses animais das ruas. E a interação com essas ONGs hoje, como é que a gente pode dizer que está junto ao poder público? A Coepa, ela tem sido assim um grande parceiro das ONGs. Há até pouco tempo não se tinha nenhuma relação, nenhuma ajuda, né? É claro que uma verba correta, uma claro, ajuda, né? Exatamente. Sempre há uma demanda crescente, porque as ONGs e os protetores de animais fazem um nobre trabalho e que cada vez está crescendo. Então eles têm essa necessidade urgente ali no dia a dia. A gente entende isso. E a gente tem avançado no sentido de responder essa demanda, né? Como eu falei... Além de serem importantes articuladores para o desenvolvimento de políticas públicas, claro, né? Afinal de contas, claro. são eles que estão diretamente ali em contato. Exatamente, exatamente. A gente costuma, sempre todas as medidas que a gente vai realizar na Coepa, eu sempre consulto um grupo de diretores de ONGs que são de nossa confiança, né, que já estão há muito tempo na causa animal e outras instituições para a gente poder traçar essas políticas públicas de mão dadas e não só saindo da prefeitura para a sociedade civil, mas em parceria com a sociedade civil. Esse é o nosso modelo de gestão. Bacana. Tanto que traçar essa campanha através das redes sociais, que eu acho que hoje é o principal campo, né, de divulgação de informação, levando e fazendo com que as pessoas tenham consciência sobre essa importância da doação, do cuidado, da responsabilidade. A verdade é essa, né? Como é que tem sido o retorno dessa campanha? As ONGs elas têm agradecido bastante pelo fato de a gente estar usando a nossa capilaridade de mídia social para poder divulgar essas ações delas. A população também, para ela é muito mais fácil porque ela pode interagir diretamente com a gente pelas redes sociais, então eu costumo reduzir algumas burocracias dos nossos serviços e às vezes nas redes sociais ali a gente já dá esse atendimento prioritário ali, primário na Coepa, né? No primeiro momento a gente consegue perceber que, assim, via de regra, a população tem acompanhado o nosso trabalho. Certamente as nossas postagens são uma das que tem maior engajamento, né, na prefeitura, porque a gente sabe o quanto que falar de animal envolve a população, né, e o quanto que tem crescido também essa relação. Se tornaram membros da família, né? Certamente. Voltando um pouquinho para a questão desse trabalho de atuação nas escolas, de conscientização de maus tratos, assim como de adoção também, vocês pretendem expandir esse projeto para escolas que sejam particulares, que tenham interesse de também se somar à causa? Sim, temos sim. O nosso intuito é atuar tanto nas escolas públicas, como nas privadas, como também em universidades, instituições e até empresas, né? Claro que a gente escolheu começar pelo que a gente considerava mais importante, que é o futuro, né? Exato. A gente constrói esse futuro. A gente acha que ao falar para as crianças certamente a gente já tem essa experiência. Elas levam esses assuntos para os pais, para as suas casas, quando chegam, né? Às vezes, quando a gente conversa com um adulto, ele não vai divulgar tanto. Mas nós temos ações também com adultos, com universidades, com instituição, nossas próprias redes sociais.
a gente sempre faz questão de estar divulgando para esse público e as nossas ações da Coepa também, a gente está sempre divulgando na televisão, né? Então assim, a gente está tendo um alcance de todo tipo de público, tanto de idade, como de gênero, como de localização, né? Se você for ver o público que gosta de animal hoje, ele não tem uma característica específica. Exato. É homem, é mulher, é rico, é pobre, mora perto, mora longe, é muito homogêneo, né? Todo tipo de pessoa, hoje a gente percebe que tem gostado dos animais. Isso é verdade. Outro projeto também, outra ação educativa, que eu acho que vale a gente pontuar, é essa questão do uso da focinheira, né? Foi uma ação educativa que aconteceu, inclusive, no Parque Raquel de Queiroz, também um equipamento da Prefeitura recentemente inaugurado, entregue à população, e que lá tem um cachorródromo e que você vê que a permanência e a circulação de pessoas com os seus pets é bem intensa. Então a tendência é que isso se espalhe cada vez mais dentro desses equipamentos da cidade. Então por que trabalhar essa ação educativa quanto à questão da focinheira? Pronto. A gente hoje está tendo cada vez mais animais, né? Então, com esse aumento... De todos os portes, exatamente, né? de todos os portes. Então, com esse aumento do número de animais, você aumenta a possibilidade de integração entre pessoas e animais. E, graças a Deus, muitas pessoas gostam e não têm medo de animais, principalmente cães de grande porte, né? Mas algumas pessoas ainda têm medo, têm receio, né? Tem pessoas que têm trauma, alguns animais são valentes. Então, o nosso intuito mesmo que ele faça só zoada, né? Mesmo que faça zoada, mas faz medo, mas né? faz medo, mas gera faz medo. medo, né? Exatamente. Então, a nossa ideia é conscientizar para que haja um bom convívio entre essas pessoas e os animais, porque a partir do momento que aqueles tutores que não dão a educação adequada para o seu cão, e aí ele pode estar latindo para outra pessoa ou amedrontando uma criança que está no parque brincando, as pessoas vão acabar querendo se incomodar com a presença de animais, né? Como a gente percebe hoje em algumas barracas, alguns estabelecimentos, já chegou para mim várias situações de confusão de um tutor com outro, porque o cachorro fez isso, fez aquilo, é um novo problema social que tem surgido, né? Mas o nosso intuito são dicas de futuras ideias, né, para serem resolvidas. Exatamente, mas o nosso intuito é sempre conscientizar e educar para que possa haver uma boa convivência entre as pessoas e os animais, né? Mas de algo assim muito, muito tranquilo, muito mais conscientizando do que querendo burocratizar o uso desses animais, né? Para quê? Porque os animais eles têm um direito tanto quanto nós de estar em qualquer local, né? Então, o nosso intuito é estimular com que os animais possam estar na maior quantidade de animais possível. Tanto que a gente tem um projeto também que é o Fortaleza Pet Friendly, né? Sim, em parceria com a Secretaria de Turismo. Que são vários segmentos, né? Hotéis, exatamente, restaurantes, a gente está estimulando os hotéis e restaurantes a receberem esses animais lá, né? Alguns a gente sofre uma certa resistência por causa de uma questão cultural, mas a gente está estimulando para que haja essa boa convivência. Então, você ali determinando algumas regrinhas de convivência, vai dar tudo certo. Até porque a gente sabe que quando a gente vem para essa questão exatamente familiar, que os pets hoje fazem parte do convívio, são muitas famílias que optam em aproveitar um fim de semana, um feriado ou férias mesmo, de viajar e levar contigo o seu ente, né? Eu, por exemplo, eu considero os meus como filhos. Então, a tendência para onde eu queira ir é poder levar. Claro que eu tenho que ter o cuidado, porque eu tenho um cão de grande porte, que é o cão de guarda, e eu tenho uma pequena. Então, assim, eu sei que com a pequena eu posso passear no shopping, já com o grande eu não posso. Exato. Mas essa consciência, né? Você consegue perceber dentro da atuação dessas ações educativas que quem é tutor desses cães, eles acabam que compreendendo quando eu chego, por exemplo, e digo que um cão de grande porte, né, em algumas situações, ele não é adequado para andar e as pessoas acabam meio que entendendo, porque eu posso querer vender para as pessoas que o meu cão ele não é valente por mais que ele seja de guarda, mas existem as pessoas que têm medo. Exatamente, isso é muito pessoal, né, de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, a minha cadela ela é de grande porte, mas é super dócil, né? Mas mesmo assim, eu sei que em alguns ambientes eu não deixo ela solta porque as pessoas vão ter medo. Por mais que ela se aproxime só para cheirar, mas as pessoas vão ter medo. Então, isso tem que partir da gente. Também da consciência, né, do tutor, né? Tem que partir da gente, da consciência do próprio tutor, né? Algumas vezes pode haver uma certa resistência, mas na grande maioria dos casos as pessoas entendem que é para uma boa convivência. E também da forma como você aborda para conversar
com essas pessoas, né? A forma que você aborda faz toda a diferença, né? Verdade. Não é você querendo impor nada, mas é mostrando que é importante até para que os animais não sofram retaliações, né, para que entrem em algum local público, né, nesse sentido. Então, é para proteger a permanência dele nesses locais que a gente tenta assim, conscientizar essa convivência. É perceptível, é visto pela própria secretaria que a população ela tem o interesse de ajudar com sugestões exatamente para o desenvolvimento dessa política que tem feito a diferença na cidade? A população ela participa bastante, a gente tem realizado audiências públicas, a gente tem recebido sugestões tanto do parlamento, né, como de outros órgãos, vários vereadores, deputados que chegam para conversar, que vêm conhecer a Coepa. A gente também tem um canal muito aberto de comunicação com a população. Sempre que eu estou em um dos nossos equipamentos, eu faço questão de conversar ali pessoalmente com as pessoas. Então, a gente constrói ali as nossas políticas muito baseado no que as pessoas estão precisando, no que de fato a sociedade e os animais precisam. Sempre nesse laço de proximidade. Claro, com certeza. Como eu havia dito, né, um dos traços da nossa gestão é exatamente a gente compartilhar essas vontades e a gente entender realmente com a sensibilidade o que é que as pessoas e os animais precisam, porque o grande papel o papel de um grande gestor é exatamente ele ter sensibilidade correta para fazer não só o que ele acha que é certo, mas também ele perceber o que é que a população está querendo, porque as vontades, os interesses de cada população, ele pode mudar de região para região, pode mudar de tempos em tempos. Então, uma coisa que antigamente não era aprovada, hoje em dia já é aprovada. E você vê com a ideia antiga, você tem que mudar, tem que avançar. Então, você tem que estar de acordo ali com o que a sociedade está demandando naquele momento. Então, a gente tendo essa sensibilidade, a gente consegue perceber e executar as políticas mais corretas e adequadas ao momento. É verdade. Eu peço com licença, Marcel, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, e já a gente está de volta, continuando esse bate-papo aqui, falando sobre a questão da proteção e da causa animal aqui no município de Fortaleza. A gente volta já. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. O programa Direito está de volta. Hoje em pauta a gente fala sobre a proteção e o bem-estar animal. Recebemos aqui o secretário Marcel Girão, ele que está à frente da pasta, né? Pasta essa que antes coordenadoria, agora com esse novo status, podendo ampliando ainda mais esse desenvolvimento de políticas públicas aqui na capital. E a gente está batendo esse papo falando de algumas atividades, de alguns projetos, ações educativas, ações sociais que a secretaria ela tem feito na cidade, né, para aproximar ainda mais junto com a população e conhecer, né, até o interesse e a necessidade em que tipo de trabalhos a gente possa desenvolver. Secretário, eu queria que a gente falasse agora um trabalho recente que começou, né, sendo feito lá na Clínica Jacó, iniciou, que se volta realmente para o cuidado e a atenção à saúde da questão do animal. É sobre a situação de doação de sangue de cães e gatos. Fala para a gente sobre isso. Isso, é uma nova ação que a gente está agora sistematizando na cidade de Fortaleza. A nossa Clínica Jacó, que já tem inúmeros serviços de cirurgia mais complexos. Hoje nós temos especialidades como neurologia, cardiologia, ortopedia e oncologia. E além disso, a gente começou agora no último dia 20 de maio a doação de sangue para fazer transfusão de sangue. A gente percebeu que muitos animais que chegam doentes
para os casos de emergência, já vem com anemia, vem com fraqueza. Então a gente agora está ali fazendo o nosso banco de sangue para poder fazer a doação para esses animais e vamos salvar muito mais vidas assim. É verdade. A gente conta com parcerias, eu lhe pergunto isso porque isso é um serviço antes encontrado através de clínicas particulares, né? E agora com essa oportunidade de ofertar esse serviço à população de forma gratuita, vocês estão conseguindo contar com parcerias? A gente faz o serviço pela própria Clínica Jacó mesmo, né? A Prefeitura, a gente tem um contrato com essa empresa que executa e por conta da Prefeitura mesmo a gente tem feito esse serviço. Secretaria, esses segmentos que o senhor pontuou em relação dos serviços ofertados dentro da cardiologia, fala um pouquinho para a gente da distribuição e como é que esses serviços vêm sendo implantados e recebidos pela população. É de acordo com as demandas que vocês recebem? Exatamente. Quando a clínica começou, não se sabia exatamente como é que seria a demanda. Claro que criou-se uma expectativa, um planejamento, mas hoje a gente já tem essa expertise, a gente já sabe quais são os principais serviços que os animais de Fortaleza precisam. Então, no nosso último plano de trabalho, a gente readequou as quantidades de cada especialidade para que pudesse melhor atender a população de Fortaleza. Alguns serviços que antes não tinham, a gente acrescentou e outros que não eram muito utilizados, a gente reduziu a quantidade. Mas hoje a Clínica Jacó, a gente distribui 31 senhas seletivas, né, fora o número de atendimentos para emergência que a gente deixa, que é muito maior do que essas 31. Né? Então, por dia a gente atende muitos animais. A clínica ela funciona a partir das 8 horas às 17, mas às vezes os profissionais ficam ou sem almoçar, praticamente demoram a almoçar. Tiram direto, né? Ou porque a gente sabe ali da necessidade da população, às vezes ficam até um pouco mais tarde trabalhando, né? São pessoas que se dedicam e dão o seu máximo ali pelos animais, né? E em relação ao nosso projeto de transfusão de sangue, doação, só para que a população possa saber melhor como funciona, né? E para quem quiser e tiver o seu animal e poder levar, lembrando que são para cães e gatos, né? Os cães a partir de 25 quilos, ele precisa ter um peso, assim como a pessoa, né? Tem que ter são os critérios, né? No mínimo 50 quilos, né? O ser humano, o animal 25 quilos, o cão, o gato 5 quilos no mínimo, né? De 1 a 7 anos, e é bom que os seus animais não estejam com pulga nem carrapato. No caso dos cães, tem que fazer o exame prévio de leishmaniose, de erliquiose que é a doença do carrapato, leishmaniose que é o calazar, e também para os gatos FIV e FeLV, né? E caso a população tem alguns animais que se enquadram nesses critérios, pode ligar no 9108-3370. Pronto, é bom a gente reforçar isso, porque o serviço é para atender, mas a gente precisa também captar esses animais para que a gente tenha a questão do sangue disponível. O movimento, o interesse das pessoas em relação a isso, tem chamado a atenção deles? Exatamente. Até pela curiosidade, né, secretário? Claro, às vezes a gente está lá na clínica e vê um animal precisando de doação, a própria população que está ali já se prontifica, eu tenho um animal lá em casa. Será que eu posso, né? Será que pode doar? Eu conheço uma pessoa que tem um animal, então as pessoas se prontificam a ajudar uns aos outros, né? Graças a Deus a gente tem uma população muito solidária aqui em Fortaleza e certamente a gente vai colher cada vez mais um banco de sangue muito maior para ajudar e salvar vidas. Se Deus quiser, entre outros projetos. Tem alguma coisa ainda que não esteja sendo feita na clínica, mas já é um alvo estudado pela pasta, porque vê a necessidade da implantação, seja ele um serviço, algum tipo de atendimento? Tem uma grande novidade que a gente vai ter agora para esse ano na clínica, que já está finalizando, que é a nossa duplicação da Clínica Jacó. Olha, né? Que notícia boa! O dinheiro já está em caixa, recebemos emendas, né, federais do deputado Célio Studas, que tem nos ajudado bastante, assim como o prefeito Sarto tem aumentado e suplementado nosso orçamento. E agora, ainda esse ano, a gente já deve dar início ao nosso processo de duplicação da Clínica Jacó. A gente vai separar áreas de cães das áreas de gatos, né? Vai ficar muito melhor para quem chega ali e fica aguardando lá na frente. A gente vai ter um ambiente agora com sombra para as pessoas poderem aguardar, vai ser muito mais confortável e adequado para os tutores e também para os animais. Então, uma notícia que a gente pode celebrar junto com o aniversário da clínica? Certamente. O nosso aniversário, na verdade, do Vetmóvel. Do Vetmóvel, desculpa, exatamente. Verdade, do Vetmóvel. Exatamente. Agora, dia 4 de junho, o Vetmóvel está completando 4 anos. Então, esse é um número extremamente significativo para uma cidade que até poucos anos não tinha nada de política pública, né? E agora nós temos o Vetmóvel, agora em dezembro inauguramos o nosso 3º Vetmóvel.
Então a gente agora, em breve, vai ter outras novidades que eu faço questão de voltar aqui para divulgar também para vocês, para a população em primeira mão. Sempre. Esse trabalho do Vetmóvel, a gente vê que a população, secretário, ela tem interagido de uma forma, é como se fosse assim, a gente que está sempre acompanhando e noticiando, né, trazendo essas informações aonde é que o Vetmóvel está. Existem regiões da cidade ainda que não receberam o serviço, ou a gente está naquele trabalho de já retornando àquele local que fez para poder continuar atendendo essas pessoas? Porque nós começamos o Vetmóvel há 4 anos, como eu disse, com um equipamento. Hoje nós temos 3. Desses 3, um fica fixo ao lado da Clínica Jacó e 2 deles são móveis. Então, a cada mês nós estamos com o Vetmóvel num bairro diferente. Se você for pegar uma Fortaleza, cidade de Fortaleza, com 119 bairros, então matematicamente ainda não foi possível rodar nos 119 bairros, mas a gente já conseguiu rodar todas as 12 regionais, atualmente nesse novo formato de divisão das regionais, a gente já conseguiu rodar todas essas 12 regionais para poder atender de forma mais equidistante essas cidades e a população possa ter a maior facilidade possível de alcançar o nosso serviço. Bora aproveitar aqui o momento exatamente para que a gente possa esclarecer dentro desses 2 equipamentos, desses 2 serviços que são ofertados na cidade. Nós temos a clínica e nós temos as unidades do Vetmóvel, né? Em que situação eu devo procurar um ou outro, secretário? Ótima pergunta. Se o seu animal ele precisar de um serviço mais simples, vamos supor, um problema de pele, ou ele está se sentindo mal, está meio fraco, não tão fraco a ponto de estar ali muito debilitado, você pode levar esse animal para o Vetmóvel. Uma consulta simples, talvez ali o médico passe uma medicação e esse animal vai ficar bem com o tratamento. Se for algo mais grave, se você perceber que ele tem um caroço, um nódulo, pode ser um câncer, ou ele foi atropelado, quebrou uma pata, algo nesse sentido, aí você pode levar para a Clínica Jacó, porque na Clínica Jacó é onde nós realizamos os procedimentos mais complexos. Hoje, quantas pessoas, quantos profissionais fazem parte de toda essa equipe da assistência à causa animal? Se a gente for somar todos os nossos equipamentos, deve dar em torno de quase 100 pessoas já. Já? Trabalhando exclusivamente pelos animais. Que bom. E lembro que quando a gente iniciou na Coepa, em 2017, tive o privilégio de fazer parte, éramos apenas 5, 6 pessoas. Eram poucas. A gente conversou, inclusive, na época, com a então vereadora Toinha Rocha, né, que ela iniciou nesse trabalho também, e a gente teve a oportunidade de acompanhar todo esse trajeto até hoje. Qual a principal conquista desse trabalho na avaliação dentro desses 4 anos? A principal conquista que eu posso dizer, sem citar os números em si, e o número de animais que a gente já atendeu, o que é de suma importância. E também sem se desfazer dos demais, mas tem uma coisa que é bem... Mas eu acredito que a principal conquista que nós tivemos foi que a gente conseguiu demarcar um espaço e um respeito perante os gestores e políticos de Fortaleza. Até então, os animais eles não tinham visão, não tinham voz. E hoje, todo e qualquer gestor, todo e qualquer vereador, deputado, respeitam o trabalho feito pelos animais, querem estar próximo da gente, querem apoiar e são todos muito bem-vindos, né? Tanto é que eu faço questão de abrir a nossa porta para que todos venham nos visitar. A gente sempre recebe visita, recebe indicações, projetos de indicações para que a gente possa realizar melhorias. Mas a principal mudança que eu vejo, a gente que está há muito tempo nessa causa e conhece o antes e o depois, é que hoje nós temos um espaço consolidado na gestão pública. É importante. O respeito, né? Esse reconhecimento. Dado oportunidades a voluntários, pessoas que tenham interesse de trabalhar na causa e que possam também colaborar de alguma forma com todo esse trabalho que é feito pela Secretaria? Sim, certamente. A gente sempre está com as portas abertas para quem quer ser voluntário, seja nas nossas ações. Geralmente a gente está fazendo ações em praças, escolas ou até mesmo nos nossos equipamentos, como entregando as cartilhas e conversando com a população. A gente está de braços abertos para a população que queira ser voluntária. Marcel, e voltando um pouquinho, já que quando eu lhe perguntei sobre, né, uma importante conquista, e você bem pontuou essa questão do reconhecimento, principalmente dentro das casas políticas, isso significa e isso representa que continua sendo desenvolvido e trabalhado, estudado, políticas públicas para que futuras leis a gente possa ter aqui no município de Fortaleza? Exato. Agora, recentemente, a gente está enviando, já finalizamos, né, ficou pronto para ser enviado para a Câmara Municipal de Fortaleza, a nossa política municipal de proteção animal.
que é o quê? É um conjunto de leis, são mais de 150 artigos, todos de uma vez enviados para a Câmara poder apreciar, e são todas leis que tratam, né, que versam exclusivamente sobre proteção animal. Os animais de Fortaleza agora vão ter um guarda-chuva ali de leis que vão poder respaldar, né, tudo que for inerente em relação a esses animais. É possível a gente pontuar alguns segmentos que essas leis vão abordar? Claro, um dos grandes pontos dessa lei é a gente está conseguindo agora a aprovação do Bolsa Protetor. O Bolsa Protetor é um projeto muito importante que a gente já quer executar, que vai funcionar da seguinte forma: os protetores de animais de Fortaleza, que são aquelas pessoas que dedicam sua vida, boa parte delas, se não toda, para cuidar dos animais de rua, resgatando, às vezes cuidam no próprio ponto de abandono ou levando para casa, para algum abrigo. Essas pessoas elas vão receber um auxílio, uma bolsa, né, um auxílio financeiro da prefeitura para poder ajudar a comprar medicamentos, rações para esses animais. Então, a gente, além de já ter o nosso serviço de castração para a população, ter a clínica que também os protetores usam o Vetmóvel, usam a clínica, a gente já tem a nossa ajuda de R$300 mil por ano para as ONGs, e agora a gente também vai ter o suporte para os protetores, ou seja, a prefeitura ela tem procurado fazer cada vez melhor o seu papel de fomento e ajuda às pessoas que cuidam dos animais, né? E um outro ponto também muito importante dessa lei, um artigo, é o que nós estamos estudando, a possibilidade de os animais eles poderem andar no transporte coletivo, né, nos ônibus. Mas como é que seria isso, né? Seriam animais de pequeno porte, necessariamente dentro daquela caixinha de transporte e num horário exclusivo, que é o chamado horário social, onde tem um menor fluxo de passageiro dentro dos ônibus. Né? Então não é de qualquer jeito, nem qualquer tipo de animal, né? Dentro da caixinha de transporte, muitas vezes a pessoa que está ali do lado nem percebe que tem um animal dentro daquela caixinha, né? Mas isso vai ser de grande valia, porque uma boa parte da população, até para usar os nossos serviços que são gratuitos, para levar um animal para a clínica ou para levar um animal para o Vetmóvel, ela não tem condição de pagar por esse transporte. Então, a prefeitura possibilitando isso, a gente está ajudando essas pessoas a cuidarem dos seus animais, e é uma medida já que acontece em várias outras cidades do mundo todo, né? Os animais podem utilizar o transporte coletivo, desde que atenda essas regras. Marcel, e o desenvolvimento dessa política municipal, né? Que a gente pode até caracterizar como exatamente a formação de um código. Ele contou com a participação da população, pessoas envolvidas na causa, gestores. Fala para a gente como foi elaborado e estudado esse plano. Exatamente. Nós temos um grupo, a gente tem algumas instituições, o próprio pessoal, os advogados da associação da UAB, né, a Instituição de Defesa Animal, ela está sempre em parceria com a gente, doutora Lucila, as ONGs, Gabriela Moreira, doutora Tiziane, que é uma grande advogada da causa animal. Então a gente, em conjunto, tem sempre debatido sobre essas leis, né? Então essas ideias, antes de a gente finalizar, passou por todas essas mentes, esse grupo que nós temos, para poder enviar para a Câmara e agora ser apreciado pelos vereadores. Se Deus quiser. Secretário, a gente conversa e dentro desse pouco tempo, porque 4 anos é muito para muita coisa, mas é pouco tempo para a gente conseguir ver um desenvolvimento e um avanço dentro de um segmento tão importante e necessário, né, no qual Fortaleza ela se destaca por isso. É bom a gente ouvir, é bom a gente saber. E que a gente poder ver que a população ela está sendo assistida, porque assim, eu acho que o que está como diferença dentro de todo esse trabalho que está sendo feito pela coordenadoria, que agora é secretaria, como status de secretaria, é a oferta de um serviço que realmente tem sido feito e que traz um bom resultado e uma resposta positiva da população. De que forma vocês estão recebendo esse retorno, esse agradecimento pelas pessoas que são assistidas por todos esses serviços? Olha, a população, na sua grande maioria, ela tem sido muito grata com os nossos serviços. A gente recebe pessoas publicando em suas redes sociais, nos marcando, nos agradecendo, ligando para a Coepa para agradecer. Tem pessoas que às vezes querem até lá levar bolo, café, aquela coisa de proximidade da nossa população que a gente tem. Né? A gente diz, não precisa, as pessoas insistem em querer conversar, ajudar. Né? A nossa equipe de atendimento faz sempre questão de tratar todo mundo de forma mais cordial, mais respeitosa possível, e a nossa missão lá é sempre tentar facilitar, nunca dificultar o atendimento de nenhuma pessoa ou animal que precise. Que bom, secretária, a gente ter esse retorno, né, e ter esse conhecimento de que a população, como você mesmo explicou, ela está grata a todo esse serviço, é uma forma carinhosa de a gente retribuir,
né, aquilo que pela gente é feito e que bom a gente saber que tanto as pessoas envolvidas em todo esse trabalho estão fazendo isso de coração, como o resultado para quem realmente precisa está sendo entregue. Eu agradeço mais uma vez a gente ter essa oportunidade de conversar aqui, de falar, de trazer essas novidades sobre essa questão da causa animal aqui em Fortaleza e saber que essas políticas públicas cada vez mais estão sendo firmadas e concretizadas com bons resultados. Parabéns a todos que fazem esse trabalho. Obrigado, e para a gente é mais do que um trabalho, é uma missão estar ali trabalhando, né? Todo mundo que está na Coepa hoje está porque gosta, tá? Porque tem vocação e por isso que o trabalho ele tem melhorado cada vez mais e é nesse sentido que a gente vai continuar. A população de Fortaleza pode aguardar que nos próximos meses a gente vai vir com mais outros projetos, melhores ainda, para poder cuidar melhor dos animais. E é isso, o encontro já ficou marcado, tá? Promessa é dívida, eu espero que sempre a gente consiga marcar esse bom bate-papo aqui e sempre com novidades para a população de Fortaleza e vendo esse trabalho avançar cada vez mais. Obrigada, secretário, por sua participação mais uma vez. Obrigado a vocês. E obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje, o nosso É Direito, e complementando, né, a gente trouxe essas novidades para exatamente levantar e apresentar para vocês tudo aquilo que é direito de vocês. Como eu sempre digo, se é direito, você deve cobrar. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.